Em live transmitida por suas redes sociais, o senador eleito Magno Malta comentou o resultado da eleição e transmitiu uma mensagem aos cristãos e conservadores. O senador disse: "Me sinto como você neste momento. Nós estamos vivendo um luto. As pessoas estão como que diante do Mar Vermelho, um mar fechado e atrás o faraó. E uma palavra Moisés disse: aquietai-vos, e o Senhor fará maravilhas diante de vós." Magno Malta mencionou o discurso de Lula, acompanhado dos mesmos personagens que se envolveram em escândalos durante os governos petistas, discursando para sua militância e questionou onde estavam os eleitores dele. O senador eleito agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e acrescentou: "Mas estou aqui também para reafirmar ao povo brasileiro a minha lealdade a vocês." O senador eleito lembrou os movimentos dos conservadores desde 2014 e disse que no Senado será uma barreira conservadora. Magno Malta disse: "E eu espero que todos aqueles que receberam o voto dos brasileiros para estar no Senado ou na Câmara, que tenham a dignidade e a coragem que nas ruas você bradou e conseguiu os votos, a crença de um povo que você será este deputado federal." Malta afirmou: "Vou para o Senado também para que o Senado cumpra a Constituição. Vivemos debaixo da bota de um ativismo e eu quero dizer que em nenhum momento eu baixarei a minha cabeça." Ele acrescentou: "Meu papel será cumprido e serei oposição. E não serei oposição para negociar, para conversar, até porque não tem conversa com essa gente." O senador eleito concluiu: "Que Deus nos livre de gente ruim, de gente má. Que Deus nos livre e nos guarde. Mas nós, legisladores, temos obrigação e temos que ter coragem de fazer enfrentamento, porque a Constituição escreve: 3 poderes harmônicos entre si." A liberdade no Brasil, assim como a propriedade privada, já não são mais direitos fundamentais garantidos em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda, que vem sendo mantido pela atual corregedoria, atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. PIX ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal entrando aí. Boa noite, gente, pessoal de todo o Brasil. Como eu prometi, eu falaria sobre o processo eleitoral agora, a partir das 23 horas, e eu estou aqui nesse momento para falar do resultado das eleições. Quero começar agradecendo a Deus por ter participado desse processo. Quero agradecer a Deus pela vida do presidente Jair Bolsonaro. Começar agradecendo vocês que me seguem, que estão comigo agora. Agradecer ao Brasil, o varonil, esse Brasil conservador, e dizer assim que me sinto como você nesse momento. Nós estamos vivendo um luto. Essa live será muito rápida. Por que um luto? As pessoas, elas estão como que diante do Mar Vermelho, e sem saber o que fazer, o mar fechado e atrás Faraó.
E uma palavra Moisés disse: aquietai-vos, aquietai-vos, e certamente o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E esse é o momento de nos aquietar. Nós estamos diante de um quadro dantesco. Dantesco por quê? Eu acabo de ouvir você também o discurso do Lula, o candidato eleito, mas o discurso dele falando para a sua militância, repetindo para a sua militância de uma forma mais amena, porque agora está falando, porque 1 milhão de votos na frente de Jair Bolsonaro, será assim 1 milhão e pouco, mas o fato é que ele estava na televisão, está na televisão como o eleito nesse processo eleitoral. Eu confesso a vocês que eu viajei o Brasil, que eu viajei todos os lugares, e eu não vi esse voto, não sei onde é que ele estava, não é? E também não estou vendo agora. A gente vê meia dúzia de pessoas soltando fogos, possivelmente pessoas sindicalizadas, petistas enrustidos que ficaram calados, mas não tem movimentações, sabe, nas ruas retumbantes como as movimentações conservadoras pela pátria, pelo Brasil. Não se vê mais bandeira branca nessas concentrações, são bandeiras vermelhas, voltaram. E qual é a preocupação desse povo todo, de um país dividido, de um povo conservador? E aí escuta um discurso de um candidato eleito nesse momento pelas urnas eletrônicas, falando para a sua militância e como que repetindo tudo que disse na eleição. Por que eu estou aqui agora? Primeiro, para dizer ao presidente Jair Bolsonaro que eu o agradeço como brasileiro, sou seu amigo, esse Brasil conservador que acordou. Eu participei desse processo conjuntamente com você, reafirmar a minha amizade, reafirmar a minha lealdade. Mas estou aqui também para reafirmar ao povo brasileiro a minha lealdade a você. Quando nós fomos para a rua, muito antes, a partir de 2014, para falar Deus acima de todos, Deus, pátria, família e liberdade, e nunca abrimos mão da nossa crença, porque só existimos a partir do nascituro, que eu serei a sua voz, que eu serei uma barreira conservadora àquele que foi para a rua dizer que vai legalizar o aborto. Por isso você está apavorado, porque ele agora terá a caneta. Que vai legalizar a ideologia de gênero, ele agora tem a caneta. Que vai acabar com o agronegócio, ele agora tem a caneta. Que cinicamente no seu discurso diz que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito? Mas quem destruiu o Brasil nesses 4 anos de Jair Bolsonaro? Um processo de recuperação, um processo de guerra, de pandemia, que o Brasil viveu e o mundo viveu, e o Brasil sobreviveu. Com a sua economia, o Brasil acabou centenas de obras inacabadas, largadas para trás, como a obra do São Francisco. O Jair Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, antes auxílio emergencial para socorrer os mais simples e os mais pobres, e eles falam de forma cínica que o brasileiro está passando fome por conta de Jair Bolsonaro. Em 16 anos, senhor Lula, seu e de Dilma, vocês deixaram 14 milhões de desempregados. Mas eu quero dizer que o senhor vai encontrar uma barreira conservadora. Tenta aprovar o aborto, tenta aprovar a ideologia de gênero, tenta aprovar as drogas, que eu estarei lá no Senado. Tente aprovar a jogatina, que eu estarei lá no Senado, e eu espero que todos aqueles que receberam o voto do povo brasileiro para estar no Senado ou na Câmara, que tenham a dignidade e a coragem, que nas ruas você bradou e teve os votos, a crença de um povo que você será esse deputado federal. Se essa barreira é conservadora, só o PL tem 100 deputados. Jair Bolsonaro, o Brasil não está só. Você não está só, presidente. Eu sei que você ainda não se pronunciou, ainda não falou. Eu não sou estatístico, eu não sou matemático, sabe? Eu não tenho a capacidade de fazer leitura de números. Tem pessoas lendo números, eu escuto pessoas na televisão, vi todas as análises perfeitas, principalmente a de José Maria, da Jovem Pan, feita a respeito desse processo, e vi os rostos atrás do Lula, os mesmos rostos
que ajudaram a destruir esse Brasil, os fundos de pensão, o BNDES, o nosso dinheiro mandado para Cuba, mandado para Nicarágua, países destruídos. Quero dizer uma coisa a vocês, jovens, que foram para a rua soltar foguetes, e alguns têm o sangue da gente, e dá uma tristeza, bate lágrima nos olhos das mães, tem mulheres chorando, idosas pelo meio da rua, em todos os lugares do Brasil, se sentindo órfãos, e agora o que vamos fazer? Presídio mandando vídeo de lá de dentro, todo mundo de roupa amarela, mas gritando, faz o L aí. Um país onde bandidos são protegidos, não é? Onde as leis mais frouxas devem acontecer daqui para frente. Eles estão sinalizando e gritando, papai voltou. Papai voltou. Eu aqui quero dizer que continuarei destemido, nada me apavora. Esse Brasil pertence aos brasileiros e não aos cubanos, não aos irmãos colombianos e aos venezuelanos. Os jovens que foram às ruas soltar fogos, como os jovens estão postando aí agora, com a vitória de Hugo Chávez, hoje, os seus filhos, você era jovem naqueles dias, hoje os seus filhos estão comendo gato, cachorro e comendo lixo, passando fome. Então eu quero reafirmar a minha posição, por todos os princípios e valores que eu sempre defendi, e vou para o Senado também, para que o Senado cumpra a Constituição. Vivemos debaixo da bota de um ativismo judicial, e eu quero dizer que em nenhum momento baixarei a minha cabeça. Presidente Bolsonaro, meu amigo Jair Bolsonaro, você não está só, você tem Deus e um povo brasileiro com você. Tem muita coisa estranha em tudo isso. Eu não vou fazer afirmações levianas, mas tem muita coisa estranha em tudo isso. Então você que está em casa angustiado, me vendo agora, uma live com muita gente, sabe? Me vendo agora, você que está em casa com o seu coração palpitando, sabe? Sem entender, você que não viu essa gente na rua, eu também não vi. Eu andei as ruas do Brasil no segundo turno, fui viajar ao Nordeste novamente, sabe? Esse Nordeste que algumas pessoas têm um romance ainda com o Bolsa Família e acham que Bolsonaro aumentou para 600, mudou de nome para Auxílio Brasil, mas é o Bolsa Família, não é diferente. O Bolsa Família, você se cadastra na prefeitura e você vira refém do vereador, porque foi ele que te colocou, refém do prefeito, refém do governador. Se você não votar no governador fulano ou no prefeito fulano, vamos tirar você do Bolsa Família. Diferente, querido. O Jair Bolsonaro libertou você. E eu participei da construção do Auxílio Brasil. Ele tirou a sua algema. É a segunda lei áurea. Ninguém pode mais tirar você do Auxílio Brasil. Pode te ameaçar, você está vinculado ao governo federal. O Auxílio Brasil. Aliás, Jair Bolsonaro acabou realizando um sonho de Eduardo Suplicy, que a vida inteira no PT, eu vi ele lá atrás do Lula, todo sorridente, com aquela cara dele de bobão, mas todo sorridente pedindo renda mínima, a vida inteira ele pediu renda mínima. E ninguém fez. E Jair Bolsonaro fez a renda mínima, o chamado Auxílio Brasil. E o Pix? O Lula tem um acordo que nós sabemos, está nos jornais, eles não esconderam mais nada. Não estou falando nada novo, que os bancos vão começar a taxar o Pix. Gente, eu estou de volta aqui para poder encerrar. Eu acho que um problema muito sério. Alguém me telefonando e acabou derrubando a live. Mas eu estou de volta aqui para dizer que nada novo. As pessoas votaram no Lula, se é que votaram no Lula, votaram sabendo, porque ele não escondeu de ninguém, que ele vai botar os pastores no seu devido lugar, que ele vai colocar as forças armadas no seu devido lugar, que ele vai legalizar o aborto no Brasil, que o MST terá lugar no governo dele, que o movimento do Boulos terá lugar no governo dele. Então vai tocar o campo, com a presença lá da irmã Marina, né, que é igual herpes, né, que só aparece quando o Brasil baixa a sua imunidade. Estava lá do lado do Lula, não é? Voltou, porque essa gente é chegada a uma boquinha. Então você vê o Capitão Cueca do lado do Lula, lá, todos eles novamente, e as pessoas olham tristes. Gente, como essa gente voltou? Nós tiramos eles pelo voto, cantando o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da pátria. Nós amamos o Brasil, tomaram novamente. Como assim? Então, eu estou me pronunciando.
dizendo que se essa realmente é a face, eu estarei no Senado. O meu papel será cumprido e serei oposição. E não serei uma oposição para negociar, para conversar. Até porque não tem conversa com essa gente que assaltou os fundos de pensão, que assaltou a Caixa Econômica, o BNDES, que mandou nosso dinheiro para Cuba e faz ameaças severas a todos nós. Eu sempre disse, a luta é no mundo espiritual. E nós precisamos, nesse momento, mais que nunca, apaziguar nosso coração em Deus. Os marginais podem ficar armados. Não teve nenhuma operação nos morros, quem pode mais, pode menos. Uma entrada na Suprema Corte pelo senhor Molon, que perdeu o mandato, e despachada pelo ministro Fachin, e os bandidos se armaram. E hoje eles estão festejando, enquanto as pessoas de bem estão encolhidas em casa, chorando, porque votaram. E estão aqui com o coração doendo, pensando, meu voto valeu, meu voto foi. Então eu quero dar a minha palavra a vocês aqui, que eu vou ser essa voz no Senado, juntamente com outros. Eu estou falando por mim, espero que todos aqueles que se elegeram com as mesmas bandeiras de Jair Bolsonaro, usando o número e o nome de Jair Bolsonaro, o discurso de Jair Bolsonaro, que não aconteça como em 2018 para 2019, ao chegar na Câmara e no Senado, se encantem tanto com aquele lugar que vire as costas para aquilo que pregou nas ruas. Que essa nova bancada seja de verdade, que esses 100 deputados federais sejam de verdade do PL e de outros partidos, que nós estamos vivendo um puro partidarismo conservador, que sejam de verdade, que tenham coragem de fazer o enfrentamento, que não seja da boca para fora e lá se escondam, como muitos fizeram. É uma foto com Jair Bolsonaro no Facebook, outra foto para colocar no Instagram, e alguns se gloriando da amizade com ele, mas traiu no momento que mais precisou. Presidente, eu estou com você em qualquer situação, seja qual for a situação, porque não é por você, não é por um homem, por uma pessoa, é pela fotografia: Deus, pátria, família e liberdade. Ao meu povo do Espírito Santo que me elegeu, nós continuamos com um governador de esquerda, Renato Casagrande, que venceu as eleições aqui, venceu o mandato, e eu quero agradecer ao povo do Espírito Santo que votou no mandato, agradecer àqueles que vieram, se alinharam a nós no segundo turno, agradecer porque foram 2 partidos, PTB e PL, ao Bruno, agradecer como vice-governador a Massinha, que é minha suplente, agradecer a todo o povo do Espírito Santo que me deu a oportunidade de voltar para poder representá-los e representar o Brasil. Então, povo brasileiro, pessoas simples, onde está a explicação que eles dão, eu acho que isso é muito pior, mas que eles dão, de que ainda é, de fato, o romance com o Bolsa Família. Você está livre, você estava livre até para votar contra o presidente Jair Bolsonaro, você está liberto, ninguém te prende mais. Então, Lula, vai para você o meu recado: tenta legalizar o aborto, tenta legalizar a ideologia de gênero, tenta legalizar as drogas, tenta. Mas quero dizer o agronegócio brasileiro: conte comigo, conte com a minha luta. Eu estou eleito senador, e tinha que falar para você nesse momento: tenha paz no seu coração, não se inquiete o tempo inteiro. Minha mãe dizia, dona Dadá, uma analfabeta profissional, minha mãe dizia que quando o problema vem, não tente entender Deus no mesmo momento. Você só vai entender Deus no momento seguinte, o porquê das coisas. E eu sei que o Brasil sabe que nosso presidente não é tolo, que as autoridades brasileiras não são tolas, eu também não sou um tolo e não sou cego. E sei quanta violação houve na Constituição brasileira e posso relacioná-las, e o farei no Senado. Quanto crime foi cometido contra o texto constitucional, tenho tudo relacionado e vou usar no Senado da República. Então, você que estava esperando a minha fala, essa é a minha fala. Um Brasil conservador que esperava, de uma forma muito folgada e retumbante,
a manutenção de Jair Bolsonaro, ou seja, do povo que ama família tradicional como Deus criou. Ponto. O resto é ideologia, é o que a Bíblia diz: cuidado para que ninguém vos venha enredar, ou seja, apanhar na rede. Peixe cai na rede porque não enxerga a malha, com vãs filosofias e vãs doutrinas. Eles são aplicadores, crentes em vãs filosofias e vãs doutrinas, ou seja, ideologia. Então você, conservador, sei que você está triste, que está abatido, ao segundo momento, e o segundo momento ele vem do Senhor, ele vem das mãos de Deus para as nossas vidas. Boa noite a você, Deus abençoe. Mais uma vez, presidente Bolsonaro, mais uma vez, senhores ministros desse governo que tanto fez, que tanto trabalharam por esse país, que tanto realizou. As estatais, os cabides de emprego, que só prejuízo deu para essa nação, passaram a dar lucro nesses 4 anos. Tanta coisa para poder se falar, coisa boa que foi feita nesse país. As leis que foram feitas de proteção à mulher, o Auxílio Brasil, 80% é para as mulheres. Eu passaria a noite aqui para dizer o quanto Jair Bolsonaro foi importante, e por ter meu amigo Jair Bolsonaro, querido amigo do peito, ter despertado esse patriotismo no coração do povo brasileiro. Que Deus nos livre de gente ruim, de gente má. Deus nos livre e Deus nos guarde. Que Deus guarde os nossos filhos na escola. Mas nós, legisladores, temos obrigação. E temos que ter a coragem de fazer o enfrentamento, porque a Constituição escreve 3 poderes harmônicos entre si. Eu cumprirei o meu papel. Reafirmo aqui para os senhores de todo o Brasil a minha palavra. Ao povo do Espírito Santo, a minha palavra. Meu abraço a todos, boa noite e durmam com Deus.